Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu tenho certeza que você aprenderá um pouco mais sobre o tema que nós vamos falar hoje. É sobre a Nova Jerusalém, a morada de Deus que um dia será nossa, como o próprio Jesus nos garantiu. E a palavra nos ensina em Apocalipse capítulo 21 e também no capítulo 22 como ela é, como é essa cidade, como funciona essa cidade. O material de hoje, ele diz o seguinte: a Nova Jerusalém representa a nossa vida na eternidade. Ela será gloriosa, iluminada pela presença de Deus. A Nova Jerusalém é descrita em Apocalipse capítulo 21 e 22 como uma cidade enorme e muito bonita, sem defeito. Ela é segura, construída com pedras e metais preciosos, nada de ruim entra na cidade. Não haverá mais tristeza, sofrimento nem dor na Nova Jerusalém. Ela vem do céu depois do juízo final e a renovação de todas as coisas. Quando tudo se findar, então ela descerá e céu e terra será uma única coisa. O que representa a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém representa a vida eterna na presença de Deus. Esse é o destino de todos os que são salvos por Jesus. Os diferentes elementos da cidade nos dão pistas sobre como será essa vida maravilhosa. Então o próprio Jesus, ele nos fala no capítulo 14 do Evangelho segundo João, que ele iria preparar lugar e depois que houvesse preparado esse lugar, ele voltaria e nos levaria juntamente com ele. Isso é uma certeza. Isso irá acontecer um dia. Nós seremos levados para essa nova cidade para vivermos eternamente com Jesus. A Bíblia diz que a cidade ela é pura como uma noiva. Não haverá mais pecado, seremos completamente purificados por Jesus. Nada impura pode herdar a vida eterna. Isso está em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, que diz o seguinte: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Ela já está pronta. O esposo é Jesus. Mas um dia, todos nós, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, estaremos juntos, habitando nessa Nova Jerusalém. Como é essa cidade? A Bíblia deixa bem claro como ela é. Ela tem 12 portas, e as 12 portas representam as tribos de Israel. Foi através do povo de Israel que Deus abençoou todos os povos com a vinda do Salvador, que abriu as portas da vida eterna. Isso está em Apocalipse capítulo 21, versículo 12, que diz o seguinte: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Que coisa gloriosa, não é verdade? Existem portas nessa cidade, e cada um tem um simbolismo, tem um significado. E estão escritos os nomes das tribos de Israel. Ao mesmo tempo que nela existe 12 portas e em cada porta tem o nome de uma tribo, também o próprio Deus colocou 12 fundamentos que representavam os ensinamentos dos apóstolos, que infelizmente nos dias de hoje tem sido esquecido, tem sido deixado de lado. A própria palavra nos ensina que a igreja ela começou baseada nos ensinamentos dos apóstolos, nos fundamentos dos apóstolos. E algumas igrejas têm se afastado disso. Mas isso não pode acontecer comigo e nem com você. Precisamos basear a nossa vida cristã naquilo que a palavra nos ensina, que são os fundamentos daqueles que iniciaram o grande governo de Deus estabelecido para a sua igreja. Qual será o tamanho dessa cidade? Ela é enorme. E a Bíblia nos mostra sobre isso. A Nova Jerusalém é enorme. Há espaço mais que suficiente para toda a gente na vida eterna. Apocalipse capítulo 21, versículo 15 e 16 nos fala sobre isso. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Que coisa extraordinária. Ela é
maravilhosa, ela é grande, ela cabe todos os povos de todas as nações, haverá espaço e é isso que o Senhor deseja, nos levar para morarmos juntamente com Ele. O muro tem uma espessura considerável, ele é enorme, ele é grosso, não dá para descrever humanamente isso. Por isso que eu e você precisamos não só desejar, mas nos esforçarmos para entrarmos nessa nova cidade. Esse muro ele representa a segurança, a vida eterna ela é segura. Aqui nesse mundo não há segurança. Nós vivemos no nosso dia a dia com uma grande insegurança. A gente sai, mas não sabemos se iremos voltar. Mas um dia, na eternidade, não haverá nenhum sentimento de insegurança, porque a cidade é protegida. Ela pertence ao Senhor e Ele a criou de forma sobrenatural. Isso também nos mostra como é viver na presença do Senhor. Existe uma segurança que é eterna. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 17, diz assim: mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de um homem, isto é, de um anjo. Como é que ela foi construída? Construída com ouro e pedras preciosas. A vida eterna é bela e duradoura, não vai acabar, e sua beleza não terá fim. É isso que a palavra nos ensina. Por mais que possamos encontrar na natureza ou em construções neste mundo algo belíssimo, nada se compara com aquilo que foi construído pelo Senhor. Nada se compara com a Nova Jerusalém. E em Apocalipse capítulo 21, versículos 18 e 19, fala como ela foi construída. Ouro, pedras preciosas, algo extraordinário, algo que vai ofuscar literalmente toda e qualquer beleza que já possamos ter vivenciado, visto nessa terra. Como funciona na Nova Jerusalém com relação à iluminação? Vamos ver isso? A luz é o próprio Deus. A glória de Deus será visível e clara, guiando todas as pessoas em todo o tempo. Apocalipse capítulo 21, versículo 22 e 23 diz o seguinte: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Que coisa maravilhosa! Aqui nessa vida, eu e você como um cristão, precisamos de clareza, de entendimento. Isso é nos dado com relação à palavra de Deus. Todas as vezes que você estuda a palavra, toda vez que você se dedica a estudar, a buscar conhecimento e entendimento, as trevas, elas saem, a falta de conhecimento vai embora e nós somos guiados por aquilo que a palavra nos ensina. Então a palavra de Deus ela é lâmpada, ela é luz para o nosso entendimento, para a minha mente e para a sua mente. Na Nova Jerusalém não haverá nenhum tipo de iluminação humana construída por alguém, porque o próprio Deus, a Bíblia nos diz que Jesus ele é o sol da justiça. Ele vai clarear, ele clareia todas as coisas. O próprio Deus ilumina tudo, não haverá nenhum tipo de apagão. Nessa terra isso pode acontecer, mas na eternidade não. Aqui na terra nós temos uma grande dificuldade de manter uma porta aberta, de deixar a nossa casa literalmente com as portas abertas. Por quê? Porque não há segurança. Existe um medo dentro de nós. Mas a Bíblia nos diz que as portas lá não se fecharão. As portas sempre estarão abertas. A vida eterna é assim. Todos que amam a Deus, todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pode ter acesso a esta cidade, pode entrar por essas portas. Não haverá nenhuma necessidade quando chegarmos diante dessa cidade, diante dos seus muros. O próprio Deus pediu para que elas sejam abertas. Ela está aberta. Nós entraremos por ela e isso
isso nos linka aquilo que Jesus nos falou na sua própria palavra. Eu sou a porta, aquele que passar por mim encontrará pastagem. Essas portas também representam a Jesus. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 24 e 26, nos diz o seguinte: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Olha que coisa tremenda. As portas jamais se fecharão. Não haverá noite, então não haverá insegurança, algum meio de alguém entrar sem ser visto. Dia após dia, as portas abertas, para que possamos desfrutar de uma total segurança, porque é isso que o Senhor representa. Ele é a nossa segurança. E nessa cidade, haverá rio e árvores? Claro que sim. A palavra do Senhor nos mostra que existe um rio no meio dela. Existe uma árvore, e a árvore da vida. A árvore que gera saúde. O rio e a árvore da vida representam restauração e cura, renovação e abundância de vida. Tudo vindo da parte de Deus. Apocalipse capítulo 22 e 21 nos mostra sobre isso. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Rio, água, vida, frutos eternos. Nós iremos desfrutar de tudo isso. Isso está nos esperando. A Bíblia diz que há um rio que alegra a cidade de Deus. Há frutos eternos, que deles nós poderemos desfrutar para todo sempre. A Bíblia também nos mostra que no meio dela há o trono de Deus. Ele governa todas as coisas. Ele é o autor e é o consumador de todas as coisas. Ele é o principal de tudo. E Ele está no meio dela. Estaremos sempre perto de Deus, em sua presença. É isso que significa aquilo que a palavra nos ensina. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 3 e 4, diz o seguinte: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. A Bíblia nos mostra que nós estaremos diante do Senhor, na sua presença eternamente. Aqui nessa vida, nessa terra, é muito difícil, muito complicado vivemos na presença de Deus. São tantas situações, são inúmeros problemas, grandes dificuldades, coisas que nos roubam da presença de Deus. Mas na Nova Jerusalém, nós habitaremos nessa presença para todo sempre. Nós iremos desfrutar e nos alegrar olhando para o Senhor. Nós viveremos com Ele eternamente. Tudo isso nos mostra que a vida eterna é muito boa. A Nova Jerusalém será muito melhor do que conseguimos imaginar. Por isso eu e você, nós temos que nos esforçarmos para um dia estarmos juntos na Nova Jerusalém. Qual é a importância de Jerusalém na Bíblia? Quando Davi levou a Arca da Aliança para Jerusalém e Salomão construiu o templo, Jerusalém se tornou o centro da adoração a Deus em Israel. Na Bíblia, Jerusalém representa o lugar da presença de Deus, onde as pessoas vão para ter comunhão com Ele. A cidade em si não tem nenhum poder especial, é apenas um simbolismo. Existe um simbolismo nela, existe uma representação daquilo que o próprio Deus Ele é. Todo o poder está em Deus, que desce para ter comunhão conosco através dessa cidade. Amém? Espero que essa aula tenha acrescentado um pouco mais um entendimento para que você possa desejar a cada dia viver eternamente com o Senhor. Mas para isso, você precisa ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E que um dia possamos juntos entrarmos pelas portas na Nova Jerusalém, a cidade de Deus
que um dia será nossa também. Deus abençoe a sua vida.